Olá, estudante do 7º ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e junto com a Jaqueline, nós vamos falar hoje sobre ângulos e triângulos. Nesta imagem é possível observar vários triângulos que compõem aí uma figura talvez tridimensional, que é um elefante. Mas vamos entender um pouquinho nesta aula sobre o que são os triângulos e como os ângulos se comportam no triângulo. Então nós vamos estudar o que é ângulo, a classificação e medida dos ângulos, sobre os triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. E por fim, nós falaremos sobre o teorema do ângulo externo. Então, vamos começar. A ideia de ângulo. Observe com bastante atenção esta imagem, pois ela traz alguns elementos que lembram o que é o ângulo. Se vocês observarem aqui o giro da cadeira, ele lembra a ideia de ângulo. A abertura do notebook lembra a ideia de ângulo. E a inclinação desta luminária também lembra a ideia de ângulo. Mas o que será que é ângulo, né? O ângulo, ele se relaciona a duas categorias importantes. A de movimento e a de a região formada pelo espaço de duas semirretas. Aqui nós temos duas semirretas, uma que começa em O, passa por A e vai infinitamente, outra que começa em O, passa por B e segue infinitamente. O ângulo é esta região formada pelo espaço entre as duas semirretas. O ponto O, ele é chamado de vértice do ângulo, pois ele é a origem das duas semirretas que dão a ideia desse ângulo aqui. Esse ângulo ele pode ser chamado de ângulo AOB ou BOA. Essas duas semirretas, elas também podem ser chamadas de lados do ângulo. E como que a gente pode medir um ângulo? Se vocês perceberam direitinho, a medida de um ângulo, ela não é linear. Eu não consigo fazer a medida do ângulo com uma régua retinha, uma régua linear, em linha. Para isso eu utilizo um tipo de régua muito especial e um instrumento muito antigo também, que é o transferidor. Você já deve ter visto o transferidor de dois modos. Nós temos este transferidor aqui, que é a metade de um ângulo completo, ele mede de 0 até 180 graus, mas nós podemos ter o transferidor completo, que mede de 0 até 360 graus. E como é que a gente mede um ângulo? Se vocês observarem atentamente aqui, nós temos um ângulo que foi posicionado aqui no marco 0 do transferidor, e o vértice do ângulo ficou exatamente neste ponto central do meu transferidor, certo? Posicionando o seu transferidor assim no ângulo que você quer medir, você vai contar do 0, que é onde está a semirreta, até a próxima semirreta, que é aqui. Então, esse ângulo aqui, esta abertura, que está entre 60 e 75, vai medir um ângulo de 65 graus, pois está exatamente entre os 60 e os 70 graus. Então, é assim que a gente mede o ângulo utilizando o transferidor. Os ângulos são muito importantes e eles podem ser classificados quanto à sua abertura, né? Um ângulo que tem uma medida menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Um ângulo que tem uma medida de exatamente 90 graus, ele tem esse formato aqui, para vocês nunca esquecerem, um quadradinho com um pontinho no meio, e ele é um ângulo reto, pois ele tem 90 graus. Um ângulo que é maior do que 90 graus, porque 90 graus daria aqui, ó, nesse tracejado, tá vendo? Mas ele é um ângulo maior do que 90, então ele é chamado de ângulo obtuso. E por fim, nós temos o ângulo raso, que ele tem uma medida de exatamente 180 graus. Então, ângulo agudo menor que 90, ângulo reto 90 graus, ângulo obtuso maior do que 90
e o ângulo raso com medida exata de 180 graus. Os ângulos também, eles podem ser classificados quanto à soma das suas medidas. Quando eu tenho dois ou mais ângulos que somam juntos 90 graus, eu tenho ângulos que são complementares. Complementares quer dizer com que eu somo com esse ângulo que vai dar 90 graus. Exemplo, qual que é o complementar de 50 graus? 40 graus, pois os dois juntos formam 90. Então, quando dois ou mais ângulos somam juntos 90 graus, eu tenho ângulos complementares. O mesmo acontece quando eu tenho soma de ângulos, que a soma dá 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Aqui no caso, eu tenho um ângulo de 50 e um ângulo de 130 graus. Eles são suplementares, pois quando eu somo 50 mais 130, eu tenho 180 graus. Colocando os nossos conhecimentos em prática agora, hein, galera? Questão. Classifique cada ângulo em reto, agudo, raso ou obtuso. Aqui na letra A, nós temos na medida do transferidor um ângulo que, se ele tivesse 90 graus, ele estaria retinho aqui, mas ele é um ângulo que é menor do que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Na letra B, eu tenho um ângulo grande, que é maior do que 90 graus. Então, ele é chamado de ângulo obtuso. Na letra C, eu tenho um ângulo de exatos 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. E, por fim, nós temos um ângulo bem pequenininho. Lógico, ângulo agudo. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre os ângulos, sabe classificar os ângulos, nós vamos estudar sobre os triângulos. Os triângulos são polígonos que possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos e externos. Aqui nós temos a figura de um triângulo. Para que um triângulo exista, é necessário alguns pré-requisitos. Se a gente observar essas medidas aqui que está no item A, que mede 10, 8 e 6, se eu pegar esses 3 palitinhos coloridos, eu consigo orquestrar, organizar um triângulo. Já com as medidas de 10, 6 e 2 centímetros, eu não consigo fazer um triângulo. Com as medidas de 8, 4 e 2 centímetros, eu também não consigo fechar um triângulo. E com as medidas de 8, 6 e 4 centímetros, eu consigo fechar o triângulo. Para observar quando é possível construir um triângulo ou não, eu preciso ficar atento às medidas dos seus lados. Neste caso que dá certo aqui, do item A, eu tenho o lado 10, 8 e 6. O maior lado possível aqui é 10 centímetros, são 10 centímetros. E a soma dos outros dois lados, 8 mais 6, dá 14. 14 é maior do que 10. Isso oportuniza que esse triângulo exista. O que não é o caso do item B. Eu tenho um lado de 10 centímetros e a soma dos outros dois lados dá 8. Por isso que ele não fecha. Então, a condição de existência de um triângulo é quando ele tem o seu maior lado, ele deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Observe esse exemplo. 9 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. O maior lado é 9. E a soma de 5 com 6 é 11. Esse triângulo existe, porque 9 é o maior lado e a soma dos outros dois ainda é maior do que o maior lado. O que não acontece no próximo exemplo, que eu tenho lados 2 centímetros, 6 centímetros e 3 centímetros. Este triângulo, infelizmente, não pode existir, porque o maior lado é 6. E se eu somar os outros dois lados, eu não vou conseguir fechar esse triângulo, porque 2 mais 3 é 5. Agora que você já sabe o que é necessário para que um triângulo exista, você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Pegue um triângulo, preencha-os com cor os seus ângulos internos. Em seguida, recorte o triângulo assim como nesta imagem. E, por fim, cole todos os seus ângulos juntinhos. Você vai perceber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, pois aqui eu tenho um ângulo raso.
Outro fator muito interessante é o teorema do ângulo externo de um triângulo. O que esse teorema fala? Que um ângulo externo do triângulo é exatamente igual à soma dos outros dois internos opostos a ele. Então, esse ângulo de vermelho, x, ele equivale à soma do ângulo A com o ângulo B. Agora é com você. Aproveite para revisar todos os conteúdos que nós vimos nesta aula, que foram sobre os ângulos e sobre os triângulos. Amplie esses conhecimentos fazendo as nossas atividades propostas aí no site do Conexão Escola. E eu e a Jaqueline aguardamos você até a próxima aula. Um grande abraço.